Gravando. Mais um EvoluaCast de volta. O Neymar voltou e a gente voltou também, né? Estamos de volta. Todo mundo achou que a gente ia voltar somente depois do carnaval, né? Sem chance, né? Aqui é trabalho. Exatamente, nosso ano já começou com tudo. Exatamente. Meu nome é Paulo. Eu sou o Breno. E vamos começar mais uma edição do EvoluaCast. Vamos abrir a temporada 2025 com grandes gravações, com muita gente legal pra gente bater um papo. Hoje nós temos a oportunidade de receber o casal que é o protagonista da empresa Fala das Imagens, o João e a Mayara. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Tá? Porém, antes, temos um recadinho importante do nosso patrocinador. Nosso querido patrocinador, né? É super importante, gente, porque empreender, né? A gente precisa de um grande parceiro para planejamento financeiro e é super importante você contar com o nosso grande parceiro Sicoob Crédito. Exatamente. Além de taxas super competitivas, produtos que são super interessantes para a empresa, para todo associado de forma geral. Então, contem com o Sicoob Crédito, como a gente conta, né, Júnior? Exatamente. E eles têm a maquininha Cipag, que é uma solução ideal para quem precisa facilitar os recebimentos dentro da sua empresa, até mesmo para fotógrafos, que às vezes o autônomo não tem essa oportunidade, então o Cicobi tem essa alternativa. Então, o Cicobi, todo mundo sabe que é muito mais do que um banco. Então, A sua cooperativa. Exatamente. Então, vamos lá. Nós estamos bom, tá do Jabá, hein, rapaz? Com isso. Chegamos em 2025 com tudo, tá? Exatamente. E o EvoluaCast, todo mundo sabe que é uma iniciativa da Associação Comercial, da Simon, né? Organizado pelo Núcleo de Jovens Empreendedores, a Simon Jovem, e faz parte dos 60 anos, da comemoração dos nossos 60 anos da nossa entidade, que começou em novembro do ano passado e vai se estender o ano inteiro. Então, eu queria que vocês ficassem ligados na programação que a Simon vai soltar. Tá chegando o Viva Molevade. Viva Molevade acontece em maio. Exatamente. Então, fiquem ligados, porque em breve já vai sair programação, tem muito conteúdo bacana para a gente participar desse grande evento que vai movimentar a nossa cidade. Mas vamos aos trabalhos. João, Mayara, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muitíssimo obrigado pelo convite. Cara, é muito massa a gente poder... A gente geralmente é convidado para fazer coisas assim, de falar sobre o nosso produto, sobre a fala das imagens, sobre o nosso material, fora de Molevade. E é muito massa a gente poder compartilhar sobre isso agora, aqui também. Na cidade. Vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo começo. Geralmente a gente começa pelo começo, pessoal. A gente queria ouvir um pouco da história de vocês, como que foi o início, né, da Fala das Imagens, como que foi também esse encontro, o João e Mayara, como que foi todo esse processo. Vocês contam pra gente um pouquinho? Claro, cara, a Fala das Imagens, ela começou ali a engatinhar em 2014 para 2015, algo assim. E eu era músico, e com a música eu comecei a ter contato com a fotografia e com a filmagem, porque eu produzia as bandas e tal, e a gente precisava criar esses materiais para divulgar as bandas na época. E aí foi quando eu tive meu primeiro contato, trabalhei como freela para alguns fotógrafos aqui da cidade, e aí eu pensei, cara, eu preciso criar meu próprio negócio de fotografia, ao invés de só fazer para outras pessoas, né? Porque eu gostava de produzir a parada. E aí, em 2016, eu comecei a estudar mais, até que, num workshop no Rio Grande do Sul, eu conheci a Mayara. E aí, a Fala das Imagens começou a ter essa cara que ela tem atualmente, que é o João e a Mayara, de 2018 até então. E você veio parar aqui como? Boa pergunta. Isso é uma coisa que a gente não sabe ainda, quem convidou quem para estar aqui. Mas é incrível porque quando eu ainda estava em São Paulo, eu tinha uma visão de ter a minha própria empresa, só que eu não conseguia ter a visão de eu sendo a dona da empresa. Eu não conseguia tornar isso de uma forma palpável. E quando eu conheci o João, a gente acabou que deu certo, deu match. Juntou as marcas. O João sempre trabalhou com música, né? E você sempre trabalhou com fotografia? Sempre, desde os 11 anos, que foi a primeira vez que eu fotografei um casamento comunitário com 36 casais. O meu pai é fotógrafo e ele perdeu um dos freela dele. Ele falou assim, toma a câmera e vai lá, boa sorte, e vai dar tudo certo pra gente. Foi aí que eu comecei. Então essa vocação sua já vem de família. Já vem de família, só que eu odiava. Agora conta por quê, né? Eu odiava porque eu não via meu pai. Eu não tinha meu pai no final de semana, não tinha meu pai durante a semana, porque final de semana era quinta, sexta, sábado, domingo, casamento, e durante a semana ele também trabalhava, porque às vezes a gente acha que o fotógrafo só trabalha de final de semana, e não. É a semana toda. E aí eu comecei a pegar um pouco de, assim, não gostava dessa área, porque eu não tinha meu pai.
Só que aí quando foi em mais ou menos 2008, foi que eu fiz o primeiro curso de fotografia na minha cidade. Eu, poxa, é legal. E Você é de qual cidade? Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. E aí eu vi que é legal, é gostoso. E aí eu fotografei jornalismo, eu sou jornalista, né? Repórter fotográfico, fazia casamento também nessa época. Eu nunca parei de fazer eventos. E como o João falou, em 2018 a gente se conheceu durante um workshop. Em 2 meses, a gente ficou junto. Em 5 meses eu mudei para cá, para João Boulevard. Vocês, né, você falou, né, você já fez fotografia de jornalismo, fotografia de casal, né? Mas a especialidade suas hoje vocês começaram a falar das imagens com a parte de fotografia de casal, né? Ou não? Como é que foi essa? Começou fotografando casal, eventos, né? 15 anos, casamento. Aí depois a gente nichou mais em casamento. E depois da vinda dela, a gente começou a ampliar. Tem 15 anos, tem casamento, mas aí agora a gente tem o nosso estúdio também, então a gente atende gestante, newborn, família, enfim. Então agora a gente ampliou mais, além dos eventos. Mas no início vocês sempre quiseram fazer a parte de casal? Como é que foi assim? Eu falo assim, bem no início, vocês sempre focaram na parte de casal? É essa que é a essência da fala das imagens? No início foi com o João, né? Na verdade, a gente é fotógrafo de pessoas. Pessoas é afim, porque a gente fotografa também pets. Só que a gente fotografa pessoas, as histórias, não necessariamente os casais, e sim as histórias que tem na vida das pessoas. Então, quando o João começou, foi com a banda primeiro, né? Eu comecei desde o início com o casal, e aí, com a minha vinda, a gente foi também para outros lados, para outras vertentes, que é, igual o João falou, que é estúdio, casamento, aniversário, e assim vai. E é interessante que a gente está falando de evolução, né? Do João, né? A fala das imagens iniciou, chegou a Maiara e hoje vocês já mudaram completamente o negócio, né? Existe um segredo para tudo isso, para essa caminhada de evolução, de construção do processo? Como que a foto sua evoluiu com o tempo? Como que ela falou uma palavra muito interessante que é emoção. Sim, tem muito. Como é que a foto passou de somente ser uma foto e ser transmitir emoção para quem vê? É porque na nossa ideia sempre foi, através da fotografia, mudar o estado emocional do espectador, ou seja, de quem está vendo aquela imagem. Tipo, para não ser mais do mesmo. Tipo, uma foto de casal bonita é uma foto de casal bonita. Mas quando eu consigo contar uma história, quando eu consigo emocionar as pessoas, conectar, é quando a gente, de fato, faz algo diferente com a fotografia. E aí passa a ser algo bem voltado para a emoção. E a gente sempre trabalhou com essa ideia de trazer os sentimentos de quem estava dentro daquela fotografia ali. Então esse foi um dos nossos focos lá atrás e continua sendo até hoje, sabe? E fez a fala das imagens ter esses diferenciais na questão de... As pessoas procuram a gente, por exemplo, por fotos espontâneas. Então isso é algo que outras pessoas também conseguem fazer. Mas a gente sabe o porquê a gente está fazendo isso. Exato. E tem uma questão também que é muito importante, que eu consegui trazer, no meu caso, né? Consegui trazer essa questão da emoção através do jornalismo. Porque a gente, né, jornalista, a gente tem que fazer uma fotografia, contar a história da fotografia sem precisar colocar legenda. Isso é a ideia que eu tive, né, desde o início no jornal. Então, é trazer a informação sem precisar de legenda. E isso a gente precisa trazer na fotografia. Tirar foto para o jornal é mais difícil do que tirar uma foto de um casal? Não, porque no caso eu fazer caderno policial, então eu acho mais fácil. Detalhe, caderno policial e em São Paulo, que já é outro rolê. Eu acho muito mais fácil o caderno policial do que a história hoje. Por quê? É uma coisa que a gente estava conversando com uma das nossas colaboradoras, que não é simplesmente clicar. A gente precisa estar dentro da história. A gente precisa saber o que a gente vai contar. Só que a gente precisa contar essa história sem legenda. Porque, imagina, vamos pegar um 15 anos. Imagina fazer um álbum de 15 anos e embaixo falando, olha, isso aconteceu, isso, não tem como. Então, quando a gente vai para um evento, para uma fotografia de evento, quando a gente vai para uma fotografia de ensaio, quando a gente vai para uma fotografia de... Tudo que a gente faz. De tudo que a gente faz, a gente precisa contar a história sem ter a legenda. Então, para mim, é muito mais fácil, porque eu já consigo perceber o que está acontecendo. Porque a história também, se a gente for analisar, né? No caso, por exemplo, fotografia de caderno policial.
você já tem que saber a história rapidamente do que está acontecendo também, né? E você não O ladrão não vai contar para você a história. E você não pode mostrar algumas coisas. E é justamente isso que eu ia perguntar para vocês. Existe um tipo de estudo de cada caso, porque por mais que vocês contem as histórias de forma tão genuína, é exatamente isso. Vocês precisam de conhecer um pouco a história de quem vocês fotografam. E são histórias totalmente diferentes, né? Cada trabalho de vocês é uma história totalmente diferente da anterior. Existe um estudo para fazer isso? Na minha visão, é a percepção do momento. A gente tem que chegar... Igual, tem gente que vê a gente durante o evento, durante o trabalho que a gente está fazendo, acha que a gente não está fazendo nada. Mas, na verdade, a gente está fazendo um estudo ali, vendo as coisas acontecer. Então, quando a gente chega... Vamos pegar um casamento que é mais prático? Quando a gente chega numa igreja, a gente não chega clicando. A gente espera... olha pro casal, porque o casal a gente conheceu ali, tá? No ensaio de pré-casamento. Só que a gente não sabe a história deles ao certo. A gente sabe a história do que eles estão vivendo naquele momento. Por isso que a gente fala assim, a gente não vai fotografar só a história do momento. A gente vai fotografar, deixar as memórias, principalmente do que vocês viveram naquele momento. Isso pra gente é o mais importante, porque isso não tem como ser copiado. Vocês já pararam para contar quantos casais já passaram pela história de vocês? Nossa, Nós dois juntos? Mais de 400 casais. Sério? Tem algum que eu falo assim, tem alguma missão que vocês fizeram de casamento que vocês falam assim, porra, essa foi foda. Essa foi fora do que a gente já... Tudo que a gente já passou. Tem a história... Todos os casais são importantes para nossa estrada, né? Mas o que fica para mim mais marcado é a Laís Rodolfo, um casal de BH, porque através do casamento deles a gente conseguiu o Oscar, que é o Inspiration Fotógrafo. Não só por causa dele, né? Teve outros fotógrafos. Só que isso foi uma coisa que eu achava que eu nunca ia conseguir. E até mesmo falaram que mulher não ia conseguir, porque nenhuma mulher na área de casamento conseguiu esse prêmio. A Lente de Ouro. A Lente de Ouro foi a primeira. E aí esse casamento é muito especial porque foi as fotografias deles, né? Foi as primeiras fotografias que eu enviei para esse concurso. Então é muito especial. Só que todos têm seu... E esse casamento é muito... E como é que foi a foto? O Mauro pergunta. É a história... Tipo assim, não foi só a foto, foi a história. O que a gente conquistou com ele, premiou uma versão das fotos dela, desse casamento, e premiou a história com as minhas fotos do casamento. Quando a gente manda foto para concurso, tem que ser a foto do fotógrafo, por exemplo. Aí são 20 fotos contando uma história. 20 fotos dela contando uma história, 20 fotos minha contando uma história. E nesse casamento, os dois foram premiados. Tipo assim, foi uma coisa... Cara, é muito louco que durante a festa eu falei com ela, Mayara, aconteceu alguma coisa aqui porque não tá normal. Tudo que a gente fotografa aqui, cara, funciona. E foi tipo assim, uma virada de chave muito louca. Eu vi isso acontecendo durante o evento, sabe? Tipo assim, a gente tinha feito um treinamento antes, tinha preparado, legal, só que a gente viu o negócio acontecendo no evento. Geralmente a gente leva mais tempo para fazer isso, sacou? E este foi o primeiro prêmio de vocês? O casamento com Laís Rodolfo? Não, o João recebeu o primeiro prêmio. Na verdade, eu recebi primeiro. De primeiro evento aqui em Minas Gerais com o João Freitas. Foi quando ela que pediu para vir morar aqui, né? Não, fui eu que pedi. Aí ela foi e soltou assim, você podia me levar para fazer um casamento lá em Minas, não sei o quê. Ah, não, mas deixa eu cada hora um com sua versão. Contextualizar o momento. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu aprendi muito com meus amigos. Não, mas eu tenho ainda. Porque a gente conhece fotógrafo do país todo, não só do Brasil, mas do país todo, através de congresso. Do mundo todo, tá? Porque existia um congresso em São Paulo, então a gente juntava, imagina um congresso com mais de 5.000 fotógrafos, então era muita gente de todos os lugares. E aí todo mundo, eu chegava, eu falava assim, pô, me leva pro seu estado, deixa eu fotografar com você, deixa eu conhecer. E aí eu já fui para Brasília, já fui pro Rio Grande do Sul, já fui pro Rio de Janeiro. E quando eu conheci o João no workshop, que foi quando a gente se conheceu, eu falei para ele, nossa, eu fotografei em Minas muito pouco. Deixa eu fotografar com você, me leva para sua cidade para fotografar com você. Agora pode continuar. Isso, aí foi um casamento que a gente fez em BH, foi a primeira vez que a gente trabalhou junto e até então não tinha foto premiada, nem eu nem ela. E nesse casamento ela fez uma foto premiada. Eu passei tipo uns 4, 5 meses buscando uma primeira foto, aí eu vi uma foto dela e falei, essa aqui tem potencial demais.
E aí foi a primeira foto que a Fala das Imagens teve premiada. É uma foto dela. Aí depois disso, 5 meses depois, eu consegui premiar minha primeira foto. Que legal, cara. E como é que vocês lidam com essa responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, o cliente que procura vocês agora, ele já quer realmente que a foto sua seja uma coisa de outro mundo, né? Como é que vocês lidam com essa responsabilidade de realmente transmitir essa história, né? A história através de uma foto? Eu tenho comigo, igual eu falei, todas as histórias, todos os casais são muito importantes pra gente, porque eles fazem a parte da história da Fala das Imagens. Claro que tem algum que tem uma história mais forte, mas todos os casais, pra gente é muito importante que eles nos ajudaram a chegar onde a gente está hoje. E a gente tem que é o que eu falo com os casais, vocês precisam aproveitar todo momento, cada segundo. E só assim que a gente consegue as fotografias que a gente faz. Então, quanto mais aproveitarem, melhor vai ser o resultado. E isso eu tenho na minha cabeça que vai ser o primeiro e o último momento daquelas pessoas, naquele cenário, espero, né? Assim espero. Então, a gente quer que eles possam aproveitar e deixe a responsabilidade da fotografia com a gente. Eles não têm que se preocupar com isso. E uma coisa que eu acho que faz total sentido é se colocar no lugar das pessoas. Então, quando eu casar, eu espero que o nosso fotógrafo, já fica indireta, eu espero que o nosso fotógrafo, ele consiga trazer essas imagens também da mesma forma que a gente entrega para os casais. Então, assim, eu lido... Cara, é um momento deles e é o que eu tenho na minha cabeça que quando a gente for casar, que essas pessoas possam trazer essas fotografias pra gente. Porque... Pode ir. E tem outro detalhe que é bem massa, porque, tipo assim, a gente fez fotografou vários e vários casais. Mas pro casal que a gente está fotografando no momento ali, é a primeira vez, sacou? Então, isso também influencia em a gente buscar coisas diferentes para fotografia. Tipo, cara, o casal que está ali naquele sábado, ou enfim, naquele dia, naquele momento, para ele aquilo nunca aconteceu. Para a gente já aconteceu inúmeras vezes. Então, eu preciso trazer essa experiência, eu preciso gerar a mesma experiência que eu gerei num casal lá atrás que ficou maravilhado com o nosso trabalho. Então, a gente tem essa responsabilidade também, sacou? Tem algum perrengue que vocês passaram, eu falo assim, né? Deve ser até engraçado. Em casamento? Né? Nossa! Eu falo assim. Que vocês poderiam trazer aqui pra gente? Pode. Tem várias camadas de perrengue. Qual assim, o que mais marca assim hoje? Por exemplo, quando eu fui fazer um casamento... Tem algum perrengue que vocês já vão preparado pra ele? Você fala assim, vocês chegam no casamento, vocês já vão preparados. Vai dar merda isso aqui. Perrengue padrão. Né? Tipo assim, aquele perrengue padrão, aquela merda padrão, assim. Cara, um que eu passei que é muito louco é quando eu fiz um casamento em Trancoso e a gente saiu daqui de Monlevade de van. Parece que a gente ficou uns 80 horas na van até chegar. Foi uma coisa inacreditável. E aí a gente fez 3 dias de casamento lá. De repente, a gente ouviu alguém da equipe, vamos voltar depois do casamento? Vamos. E aí foi mais 100 horas, tipo assim, umas 12, 15, 18 horas para chegar aqui. E, tipo, nesse foi um perrengue muito louco de ir, porque a gente simplesmente teve a responsabilidade de levar todos os docinhos da noiva numa van. Vocês só levaram o bolo. Só o bolo chegava lá. Mas, tipo assim, eu pensei assim, cara, você já pensou que se acontecer qualquer coisa não vai ter nenhum doce no casamento? Esse é sensacional. Nem foto. E aí deu bom, a gente chegou com os docinhos lá. E esse foi porque tipo, foi muito longe, mas foi muito bom. Foi um outro casamento que a gente teve. Eu estava sozinho na época, ela não estava junto. Foi um outro casamento que teve um estalo assim na forma de fotografar. Isso foi muito louco. E agora junto teve quais perrengues chiques? Ou perrengues normais? Vários. Conta um. Teve um casamento que aconteceu aqui em Monlevade e teve o noivo daqui de Monlevade e a noiva de Santa Catarina. E aí chegou um morador de rua e sentou exatamente do lado da mãe da noiva. E ela é de Santa Catarina, então imagina, muito branca. Assim. E aí olho claro, muito chique, sabe? Aquela coisa maravilhosa, e o cara sentou do lado
Na cerimônia. E começou a gritar no meio da cerimônia, assim. Palma. Aí teve um momento que eu tava do lado, não era padre, era. Como chama? Diácono. Isso. Eu tava do lado dele clicando. Aí chegou uma hora que ele chamou minha atenção. Eu, pô, nunca, o diácono. Tipo, do nada, eu não tô fazendo nada. Aí depois, no final da cerimônia, eu pedi perdão, né? Eu falei, você vai ter que me perdoar, que a gente tá na igreja e tal. Aí ele falou assim, não, mas na verdade era pra chamar a atenção desse rapaz. Eu falei, tá, mas aí você não tem que chamar minha atenção. Tem que chamar a atenção da cerimonialista para retirar essa pessoa ou do pastoral para retirar essa pessoa, não eu. Teve um outro que foi muito bom também para fechar aqui, que aconteceu aqui em Molevade também. Maiara pegou fogo na igreja. A gente estava fotografando e de alguma forma ela estava próximo do altar e ela levantou assim para olhar a câmera de cima para fotografar, né? Só que tinha uma vela bem atrás. E aí ela fez assim. Aí eu olhei de longe assim, tipo assim. Só viu aquela cabelo subindo assim. Aí ela passou a mão no cabelo. Aquele cheiraço de cabelo queimado. Na foto eu só vi não, de fumaça. Tipo assim, eu fiquei... Cara, e aí depois disso ela saiu da igreja rapidinho pra ver o que tinha acontecido e tal. Você passou alguma coisa no cabelo? Passou perfume. Aí, tipo, e voltei como se nada tivesse acontecido. Não, nada tivesse acontecido. Comigo você ficou brava de alguma forma. Ela ficou brava. Eu tava longe dela, tipo assim. Aí esse aí marcou, né? Porque não é todo dia. Proteger, não é todo dia que alguém pega fogo, assim. Fazendo um gancho, nós estamos diante de um casal. Sim, e ela ficou brava. Acho que ficou claro aqui pra todo mundo que nós estamos diante de um casal. Né? Como que é trabalhar juntos? Nossa, é um desafio. Vocês são nossa. É um desafio duplo, porque a gente tá junto o tempo todo, 24 né? horas. Tipo, tem a parte, né? O casal, João e Maiara, e tem a parte, os empresários, os fotógrafos, João e Maiara. Então é uma parada que, tipo, nossa, precisa de muito equilíbrio, precisa de muita sabedoria para conseguir lidar com isso. Porque, de certa forma, continua sendo um negócio, né? Então, se a gente deixa o lado emocional controlar tudo, a gente vai atrapalhar em alguma coisa na parte do negócio. E é um desafio diário que a gente vai descobrindo em cada nova aventura que a gente tem, em cada coisa nova que a gente coloca na fala das imagens, a gente traz um novo desafio, porque a gente precisa entender aquilo como casal, fora da fala das imagens, mas não tem como a gente desligar essa chave. Tipo assim, a partir daqui é só João e Maiara, a partir daqui são os fotógrafos. Por vocês serem um casal fazendo um negócio voltado para casais, isso se torna um diferencial no que vocês fazem? A sensibilidade é diferente? Sim, e eu acredito que deixa muito mais forte, né? Porque por mais que a gente não passou ainda nesse processo do casamento, falando de casamento, a gente não passou nesse processo de casamento, só que a gente consegue entender alguns detalhes. Então, vamos pegar um ensaio de pré-casamento. Quando a gente vai fazer um ensaio de pré-casamento, a gente conversa com o casal, que não é simplesmente um ensaio. A gente vai sair de casal, por acaso a gente tem uma câmera legal, por acaso a gente tem um conhecimento na fotografia, e a gente vai curtir o dia e fazer algumas fotografias para guardar esse momento. Então, eu acho que torna mais forte porque a gente entende muito das coisas. Antes de eu mudar, eu fazia muito freelance. Quando eu parei de trabalhar com meu pai, eu fiquei uns 2 anos fotografando para outros fotógrafos. E aí, eu tinha lá a pessoa que eu fotografava junto, só que assim, cara, às vezes eu conhecia o casal no dia, às vezes era uma outra mulher e aí não dava para fotografar algumas coisas do homem, às vezes a gente não entendia algumas coisas do homem. Então eu falo assim, casal, homem se entende, mulher se entende e fica todo mundo feliz. Eu achei interessante 2 pontos. Primeiro, que é a segunda vez que a Maiara lembra que ela ainda não passou pelo processo do casamento. Exatamente. Tá? Esse é o primeiro ponto. Exato. Outro que eu quero salientar com Mas aqui, vocês. eu identifico muito o que ela falou, porque a gente passa por... Eu falo, né, que eu tive a oportunidade de casar no ano passado e a gente passa por essas coisas. Na hora que vai tirar a foto, realmente é uma situação que você fica Esse assim, é o né? segundo ponto. Você não entende nada. Exato. Sim. E principalmente, igual, vamos pegar o João estando no seu making off. Cara, você vai falar besteira, você vai fazer. Fica mais à vontade. Fica mais à Eu passei por essa mesma vontade. situação. Quebra Você- barreiras, né? Você é você. Agora, quando tem uma outra pessoa, você vê que a pessoa não está confortável naquela situação. Por isso que eu acho legal, eu gosto. Sim, mas nesse dia a dia de vocês, como casal, trabalhando junto, há uma clara divisão de processos, divisão de responsabilidades, vocês têm muito bem definido isso? Sim. E a partir do momento que define isso, você acha que fica mais fácil vocês?
Na verdade, eu acho que é o primeiro ponto para começar a caminhar a empresa, assim, né? Tipo, se fica os dois disputando quem vai fazer cada função, acaba que ela tem um processo, eu tenho outro, só que de repente eu tenho um resultado muito bom em algo que ela não consegue dominar e vice-versa. Então, quando a gente tem clareza para definir isso, a gente consegue fazer o crescimento da empresa acontecer. Assim. Foi uma das coisas que a gente virou essa chave, sei lá, em 2020, 2021 ali. Ela tem coisas que ela faz com muita mais excelência e outras coisas que eu faço com muito mais maestria. Para a gente trazer um pouquinho na didática para quem está ouvindo hoje, né? O que hoje você cuida na empresa? Por exemplo, a parte de o brand da nossa marca, o que a gente mostra, a forma de mostrar, a aquisição de clientes, tudo essa parte que está ligada ao que eu faço. Ela já tem muito o lance da experiência do cliente, a forma de as vendas é com ela, a forma de mostrar os produtos para o cliente que já está no interno é com ela. Então, eu cuido da galera, ou seja, eu atraio as pessoas que estão fora e ela continua mantendo a galera que já é o nosso interno, os nossos clientes, por mais tempo. E hoje, né, o João também tem a parte de ensino, que é ensinar outros fotógrafos a terem a fotografia premiada, e não só isso. Também a questão de curadoria e principalmente como mostrar isso, porque hoje a gente vê na nossa área que tem muito fotógrafo bom, mas não consegue mostrar o seu trabalho. Não consegue, vamos pegar assim ao pé da letra, não consegue fechar trabalho. E eu já cuido toda a parte de estúdio. Toda a parte de estúdio sou eu que cuido. Então a gente consegue também. A fala das imagens tem o evento, que é a Maiara e o João. Aí dentro do estúdio eu cuido dessa parte, mas claro, a parte de brand, essas coisas é com ele, né? Porque eu não entendo. E a parte de ensino, o João que cuida toda dessa parte também. Qual que é o segredo para poder manter isso em equilíbrio, né? Porque a gente está falando de um negócio a dois, né? E querendo ou não, existem discordâncias. Como é que você consegue equilibrar esses pratos, né? E se já tiveram, eu falo assim, né? Se vocês já tiveram, eu falo, você está falando, né? Depois de 2020, ficou muito claro, né? O que é né? As responsabilidades. E como é que se vocês já pegaram um momento que vocês falaram assim, né? Aquela discordância ferrenha, e como é que vocês se resolveram? Me parece ser um processo de evolução, cara. Tipo, por que eu falo depois de 2020 ali? Porque antes os dois faziam muitas funções parecidas. Por exemplo, eu editava, ela editava. Então a gente batia a cabeça para chegar num ponto ideal ali, onde a minha edição tivesse naquele trabalho e a dela também. E aí a gente começou a entender que não fazia sentido isso. Depois a parte financeira, que é uma outra parte crucial da empresa. A gente começou a entender que ela tem mais afinidade em organizar essa parte financeira. Ela tem mais afinidade. Hoje tá engraçado porque nós somos dia de um casal. Você viu? Eu sei fazer melhor que você. E aí, enfim, a gente foi definindo isso, cara. Acho que não sei se foi somente um processo natural, mas um processo que foi acontecendo e a gente começou a ter uma percepção cada vez que a gente observava que a gente conseguia crescer mais a empresa. Porque para o nosso é muito importante esse foco. O lance de ter uma empresa de fotografia, que é a arte, a fotografia, mas ao mesmo tempo é uma empresa. Ela precisa faturar, ela precisa crescer. Então a gente começou a ter a noção disso, sabe? Então, quando a gente conseguiu ter essa noção, foi quando a gente conseguiu, de fato, separar as funções. Mas foi um processo longo? Foi um processo, você acha que assim, quebraram muita cabeça? Vocês precisaram de uma pandemia para poder fazer isso? Porque 2020 foi uma pandemia, né? Teve muito lance também. Teve mentoria também, né? Teve muito também o lance de mentor, assim, né? A gente tem alguns mentores, tem um específico que a gente meio que espelha nele, porque ele conseguiu fazer essa parte de ter um equilíbrio da parte artística e ter um equilíbrio da parte empresarial do negócio, sabe? Então, tipo, ele não ficou habitolado 100% artista, e nem só negócio e foda-se o produto. Porque essa parte empresarial, ela é muito fria, né? Exato. Não é que ela é muito fria, é porque ela é mais racional, né? Eu falo por esse ponto. Agora vocês estão falando de arte. A arte é uma coisa que realmente é muito emoção, aquela coisa assim, né? Que vem na veia mesmo. Mas na hora que você olha para os números, os números eles são frios, eles são gelados, eles te dão um tapa na cara, né? Te dá a métrica de se você está crescendo, se você está estagnado, se está morrendo, enfim. E números, eles não mentem, né? Então, acho que foi isso que a gente conseguiu agregar. E sobre a questão que você falou de crescimento 2020, eu acho que o que ajudou também a gente bastante a descobrir isso de forma mais prática, sim, a pandemia ajudou.
porque a gente também não parou na pandemia. A gente só parou quando o João teve que ficar realmente... A pandemia foi uma virada de chave para vocês. Eu falo que é o seguinte, né? Nós tivemos um momento pesado em 5 anos atrás, né? Porque negócios fecharam, negócios abriram, né? Se a gente imaginar a pandemia, abriu oportunidades. Processo, o que foi a pandemia? Como é que vocês atravessaram essa tormenta? Criando novas estratégias, entendendo que o nosso produto ele vai além de fotografar somente. Então, a gente tinha uma cartela de clientes já ali, bem interessante, e a gente descobriu que dentro desses clientes tinham muitos que ainda não tinham, por exemplo, um álbum de casamento. Eles contrataram a gente para as fotos e não tinham um álbum. E aí a gente entendeu que, aqui tem a gente pode estender, pode aumentar a nossa esteira de produtos e ofertar isso para os clientes. Então a gente foi fazendo algumas estratégias ali que fez a gente crescer, inclusive mais durante aquele momento de 2020 do que antes em 2019. Eu acho que isso é uma lição que a gente traz, assim, do quanto que a gestão empresarial é importante num trabalho que o mercado vê como artístico. Né? Ninguém vê os bastidores, né? Ele é essencial. Né? Eu acho que isso que é E é um trabalho invisível, né? Eu falo assim, esse trabalho de gestão financeira, essa parte, né, que todo mundo fala burocrática, é um trabalho invisível, mas que ninguém percebe que ela, como diz, né? É o que está lá embaixo do iceberg, que está lá em cima. O iceberg, todo mundo vê as fotos suas lá, o trabalho, que é coisa muito bonita, mas o que está lá embaixo... Mas o próprio fotógrafo também tem um pouco de culpa nisso, das pessoas acharem que a fotografia é só aquele lance de diversão mesmo, tal. Tipo assim, tem a parte divertida, mas ao mesmo tempo falta posicionamento dos fotógrafos em tipo assim, cara, eu não vou cobrir um evento em troca de comida e bebida, nem fodendo, é negócio, entendeu? Pode falar a palavra? Pode. Tá. Pode falar de novo. Falou? Pode falar de novo. Você pode gritar, Gão, nem fudendo. Porque tipo assim, cara, aí tem algumas coisas que eu vou analisando, tipo assim, uma noiva que vai se casar, é só um exemplo isso aqui. Ela, quando quer olhar o vestido, ela vai olhar esse vestido de segunda a sexta, no máximo de segunda a sábado. O casal, quando quer visitar um lugar, um sítio, por exemplo, para ver se é legal, se eles vão contratar o lugar e tal. Enfim, qualquer profissional que faz um casamento, por exemplo, tem os horários ali para conseguir atender. O fotógrafo é o ser angelical que vai lá no domingão, deixa a família em casa e sai para fazer foto em pleno domingão. O casal conseguiu se adaptar a todas as coisas que eles precisam para o casamento, de segunda a sexta, saiu do trabalho mais cedo, enfim. Mas com a fotografia não pode. E aí o próprio fotógrafo traz essa imagem de que, tipo assim, não, a gente está aqui só para... lazer, a gente está brincando. Exatamente. Não, a gente não liga de trabalhar... É feriado, vou ficar com a minha família. Não, eu vou fazer foto ali com a galera e tal. Eu acho que é bom até a gente deixar claro para o público, né, para quem está ouvindo, né, porque todo mundo acha que essa é a visão ruim do negócio. Pelo contrário, né? É aquela coisa que a gente tem, todo comerciante, toda pessoa que tem um negócio precisa estabelecer o limite com o cliente. Porque nem sempre o cliente tem a razão. Total. Antigamente existia essa frase, o cliente sempre tem a razão. E não, nem sempre ele tem a razão. Né? Então eu acho que é importante todo comerciante que está começando delimitar esse limite, né? Porque senão, no fim das contas, é o cliente que manda completamente no seu serviço. Às vezes você vai tomar um prejuízo que não é o objetivo de um negócio, né? Afinal, a gente não está, né? A gente não está fazendo caridade, realmente é um negócio, é feito para gerar riqueza, né? Mas existem essas nuances também que a gente precisa observar, né? Sim, cara, e isso eu tô falando tipo assim, acho que é meio que uma forma do fotógrafo também valorizar a profissão dele, sacou? A parte artística, ela vai acontecer, ela tem às que vezes acontecer. Um simples contrato, né, João? Às vezes tem gente que às vezes não se preocupa, às vezes um simples contrato de prestação de serviço, né, João? Não, essa parte aí, embora... Cara, se você não é bom nisso, em cuidar da parte burocrática... Só te interrompendo, esse curso que vocês fazem, vocês ensinam o fotógrafo também nessa parte? A gente ele é voltado para a premiação, mas tem um módulo dentro dele que a gente fala de técnicas de vendas e alguma coisa assim que é um pouco ligado à gestão do negócio. A gente não aprofunda tanto quanto devia nesse ponto, mas tipo assim, não é que não aprofunda tanto. O que a gente traz de informação dá para a pessoa ter clareza pelo menos o de básico. Que ela não é, tipo assim, não é só o casamento, você não vai só colocar na sua agenda, você vai fazer um contrato, você vai deixar tudo alinhado, você vai chegar no dia com tudo certo, enfim, a gente vai detalhando isso. Porque o nosso treinamento ele é voltado para fotógrafos premiados que querem ser reconhecidos. E para o cara fazer isso, ele tem que ter o básico muito bem organizado.
Vocês têm premiações e reconhecimentos, né? Tanto no Brasil quanto no exterior. Como que foi receber essas conquistas? Como é que surgiu isso? Porque a Maiara começou a contar a história, né? Foi uma foto dela, se eu não me engano, que começou, depois foi a sua, depois foi vocês dois juntos, não é? Sim. Como é que foi essa linha do tempo até chegar no tamanho e reconhecimento que vocês têm hoje? Ai, posso só fazer um desabafo antes de falar sobre isso? Meu é que Deus. vocês falaram e eu comecei a me segurar. O desabafo é o seguinte, gente, não é porque a fotografia de casamento, porque todo mundo fala assim, ai, é só falar casamento, não fotografia. É só falar casamento que tudo fica mais caro. Não, gente, não é só falar casamento que tudo fica mais caro. Vamos pensar. Você, Breno, quantas vezes você já casou? Uma. E você? Quantas vezes você já casou? Uma. E todo mundo? Quantas vezes vocês casaram? Aí todo mundo, nenhuma. Eu, no meu caso... Se você perguntar pro E Fábio... você, Maiara, quantas vezes você casou? Nenhuma ainda. Nossa, eu acho que até o final desse podcast, o João... Até o final do Red eu Você quer que chame um padre, qualquer coisa do tipo, eu vou poder sentar no meio essa do... aliança aqui já... Mas, Se perguntar pro Fábio Júnior quantas vezes você casou... com ele é sacanagem. Gente, não é só falar casamento que vai ficar mais caro, não é isso. Quando a gente fala sobre um evento, casamento, 15 anos, uma festa de 80 anos, não é isso que vai tornar o evento um momento mais caro, não. É a questão do que a gente entrega, da tranquilidade, a questão da pessoa poder confiar na gente. Por isso que o valor, vamos falar, o preço, ele é mais caro. Porque o valor, vamos pegar a fotografia. O valor da fotografia não é de imediato. Eu te cobro 5, 10 mil reais para o seu casamento. Isso não é nada daqui 10, 15 anos. Então, não quer dizer que casamento, tudo fica mais caro. Não, gente. É questão de, se você quer bons profissionais, principalmente aqueles que não dão dor de cabeça, você vai pagar mais alto. Porque Vai investir mais. Você vai investir mais. Por quê? A pessoa não está só prestando um serviço, ela está dando garantia que ela vai dar os 150% dela. Então era esse desabafo que eu precisava. Esse desabafo foi um patrocínio de Neusaldina, né? Vamos dar dor de cabeça, enfim. Volta na premiação. Mas voltando aí só do reconhecimento, da boa dor de cabeça que vocês tiveram. Sobre a questão da premiação, qual que foi a pergunta mesmo? Perdão. Como é que, linha do a tempo, jornada, como é que né? começou essa história, né? Você ganhou, Maiara, ela tinha pavor de premiação. Porque, tipo assim, no universo da fotografia, tem a galera que acha que premiação é só pra inflar ego e essas palhaçadas todas. Só que a minha ideia sempre foi usar a premiação para trazer autoridade, reconhecimento para a marca. Tanto que se a gente olha alguns locais, tipo, sei lá, restaurantes que tem estrela Michelin, hotéis, sei lá, 5 estrelas reconhecidos e tal, eles tendem a ter alguns diferenciais. Aí eu pensei, cara, como que na fotografia a premiação ou o reconhecimento vai ser negativo? Então, lá atrás, quando a gente começou e buscou a premiação, era justamente para, primeiro, a gente conseguiu evoluir a nossa fotografia mais, porque a gente começa a jogar num nível que, tecnicamente, a gente precisa sair mais da frente, sabe? Então, a gente conseguiu fazer isso. E usou o reconhecimento não só para falar que, nossa, eles são reconhecidos, são premiados e tal. A ideia era levar para o casal ou para as pessoas que aquele evento, aquele ensaio, aquele casamento foi tão diferenciado que aquelas fotografias conseguiram destaque no meio de tantas outras fotografias que estão concorrendo do mundo todo, naquele número de fotógrafos ali. E aí a ideia foi essa lá no começo, só que era muito difícil, porque eu já buscava o reconhecimento, a premiação, mas eu não tinha técnica suficiente para isso. Então eu tive que melhorar a minha técnica para depois conseguir ser premiado. Que foi o caso que aconteceu com essa foto dela. Quando eu mandei, ela não queria que mandasse. Ela, não precisa disso e tal. Mexe com isso não. Você não falava assim, Mexe mineiro, com isso não, sou. Não precisa. Aí, cara, eu peguei a foto e enviei. Aí quando premiou, a gente estava voltando de São Paulo, de um ensaio, de um casamento, não sei. A gente parou no restaurante assim, ela estava no banheiro, quase que entrei no banheiro para dar notícia para ela. Nossa, a gente premiou a foto, não sei o quê. Aí ela, meu Deus, eu não acredito, quase desmaiando. Enfim. E é incrível porque em 2020, né, que foi quando eu consegui o troféu Lente de Ouro, que é um dos mais difíceis, né, porque é o mundo todo participando e você briga com o mundo todo. Enquanto o pessoal estava enviando fotografia de casamento no castelo, a gente enviava fotografia nas pacas. É muito louco, porque assim, tinha um cara não sei se é da Grécia ou uma mulher da Holanda. Tinha uma mulher da Holanda também. Tinha. E aí, tipo, as competições era justamente isso. Tipo, eles faziam casamento, sei lá, na Grécia, num lugar bem massa.
E a gente fazia um ensaio nas Pacas, teve um ensaio que ocorreu, né? Nas Pacas, em BH, no centro. E aí, caos. tipo assim, os jurados, como os jurados não sabem de quem é as fotos, a avaliação que eles estavam usando era o que era melhor, mais resolvido tecnicamente. E, tipo, nesse ano foi quando a Mayara, a premiação pode funcionar muito bem, sim. Aí ela virou a chave para isso. Que aí a questão de usar, né, a premiação, que foi quando a gente conseguiu matéria no G1, no MGTV, no Jornal da Minha Cidade, no jornal daqui também da cidade. Então, é saber usar isso daí, né? Porque mais pessoas conheceram o nosso trabalho através disso. Inclusive, 2 semanas atrás, a gente fotografou um aniversário de 15 anos que a mãe viu essa matéria lá em 2020. E ela falou, quando minha filha for fazer... Eu acho muito doido. Quando minha filha for fazer 15 anos, eu vou contratar vocês. E contratou. E hoje são quantos trabalhos premiados? Você sabe? Ai, cara... Acho que mais de 300 fotos premiadas, assim. Caramba. As fotos e, tipo assim, casamentos também. Porque dá para premiar foto individual, que a gente chama de awards, que é um individual. E tem também premiação de casamento, que é a coleção, ou seja, é uma história contada em 20 fotos. Aí deve ter mais de 30 histórias premiadas, assim. Porque é um outro nível de jogo quando é a história, sabe? Porque, tipo, a foto individual, se eu faço um ensaio, eu faço um evento, eu sempre me desafio a trazer uma foto que seja muito diferente e, principalmente, que encante o casal. Na história toda, eu tenho que montar uma narrativa ali com 20 fotos, contando uma história, e ela vai ser potencialmente impactante para o jurado, a ponto de ser premiada. E você vê assim que as premiações, elas trazem uma pressão maior para o seu trabalho, ou você acha que ela te alivia no dia a dia? Não, é bom pra caramba, velho. Eu gosto, tipo assim, porque eu não faço trabalho pensando na premiação. Ela é consequência, né? Tipo Ronaldinho Gaúcho não pensava em fazer um gol diferente, né? Ele só fazia. Apesar que hoje os casais, eles mesmos... Eles pedem, né? Pedem fotografia premiada. Eles pedem todos. Hoje o seu público, ele pede, né? Alguns falam assim, pô, podia ver uma foto premiada e tal. Não é, gente, a premiação, ela é só um reconhecimento de que tá um trabalho, pelo menos, bem acima da média. E como é que eu falo o seguinte, né? Eu falo assim, que vocês estão dá para entender que a prestação de serviço que vocês fazem, ela está muito além do que simplesmente um retrato. Total. Vamos falar do jeito antigo, retrato. Como é que vocês enxergam, eu falo assim, né? Vocês subiram a régua, esse mercado da fotografia diante do trabalho que vocês fazem. Eu falo assim, né? Como é que vocês enxergam os próximos anos da fala das imagens? Onde que vocês olham para isso? Porque, vamos dizer, agora não adianta fazer qualquer coisa, não. Agora ou vai ou racha, né? Eu falo do tipo, ou entrega emoção ao nível extremo ou não faz. Então, cara, acaba que, de certa forma, as pessoas... É muito louco isso. Tem muita gente de fora que tá conhecendo o nosso trabalho agora. A gente tem mais pessoas que não conhecem a gente do que pessoas que conhecem a gente. Então, as que estão conhecendo agora, eles estão entendendo e estão conectando com isso. Então, o nosso pensamento é chegar num nível de que as pessoas reconheçam isso, mas só que a gente tem uma frequência para não deixar cair. Tipo assim, porque você manter no topo ou manter em alto nível o tempo todo, você requer mais energia. Então, a ideia a gente vai avançar e não vai deixar recuar até onde a gente chegou aqui. É isso? Porque é o seguinte, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque assim, eu conheci a Fala das Imagens com o João, né, trabalhando com foto e vídeo. Depois eu lembro da Mayara chegando. Na sala apertada? Na sala apertada. Depois eu lembro da Mayara chegando. A Fala das Imagens era ao lado da Brand, onde começou. Então, na Jovem Miranda? Na Contorno. No Contorno Center. Ah, tá. E a aí, salinha sem janela. Aí depois eu lembro da Mayara chegando, já foi para uma sala com janela, uma sala maior, e a empresa começou a crescer, focou na questão de fotografia, né? Chegou a pandemia, vocês mudaram muito o padrão. Hoje a gente fala de foto em estúdio, a gente fala de cursos, né? E eu pergunto, tem muito mais por vir? Sim, tem, inclusive esse ano tem muita coisa para vir. Exatamente, a gente vai fazer algo bem massa na parte do estúdio, que vai ser... Casamento. Nossa ou dos outros? Gente. Até agora até ele já... Acho que se a gente fosse contar quantas vezes nós falamos a palavra casamento nesse podcast... Exatamente. Aqui, cara, inclusive você que está vendo isso agora, deixa nos comentários quantas vezes você ouviu a palavra casamento. Exatamente. Se você não casou ainda, manda mensagem pra gente. Viu? Enfim, mas tipo, cara,
A gente tende a buscar estar em movimento frequentemente. E um dos pontos que a gente observa que isso ajuda muito é estar em ambientes que as pessoas também estão focadas em crescimento. Porque assim a gente começa a se movimentar também. E a gente está sempre nesses ambientes onde as pessoas estão bem focadas em crescer a empresa de fotografia. Não só crescer como fotógrafo, mas sim como empresa, sabe? Excelente. Bom, mas vamos lá, você está falando de um produto, né? Que vocês vão lançar um produto novo. Consegue dar um spoiler para a turma? Vai, você que é boa de... Nem um pequeno spoiler? Um spoiler. Pequeno Spoilerzinho. spoiler. Dicas. Não, é uma área nova que a Fala das Imagens vai começar a atender. Só posso começar a falar- atender, mas aí a gente vai para o mesmo caminho de fazer com excelência, sabe? Tipo assim, Isso. tá, vamos fazer? Vamos. Mas vamos fazer de uma forma que vá conectar com as pessoas que gostam de algo que seja diferente, mas não só por ser diferente, mas por ter significado, sabe? Enfim. É só isso. Filosofando demais, mas é bem... Aquela, a gente pode marcar um outro encontro quando for lançado. Aí faz lá. E aí a gente pode falar sobre isso. Muito bem. Nós estamos chegando aqui, né, ao fim da nossa conversa bem produtiva. Só para a gente pegar uma fase final aqui. O trabalho de vocês, qual que é o Instagram, o site? Agora é a hora do jabá seus. Tá. Seu jabá. Quer olhar para a câmera? Quer olhar para a qual câmera? delas? Qual Um monte de câmera aqui, um monte de gente olha. Essa de cá e conta. É. Aqui, ó. Aqui? Tá. Conta para aí. Começa aqui. Você fala da Fala das Imagens, vai. Pode falar. Para encontrar a Fala das Imagens, tem um site faladasimagens.com.br. Lá você vai encontrar fotografias que conectam ou fotografias que falam sobre o que você viveu ou o que você quer viver no seu dia especial do casamento, aniversário de 15 anos, ensaio, enfim. E também para fotógrafos que querem premiar suas fotografias e ser reconhecido por isso, você vai encontrar no Instagram João Freitas FI, João Freitas FI, e Fala das Imagens, Fala das Imagens. E se você quiser fotografias de estúdio, como... Ai, eu quase soltei a novidade. Como gestante, retrato profissional, Família. família... Vai falar mesmo. Pode entrar em contato com a gente. Não era pra você contar um ouro segredo. Contou um segredo. Conta. Como Nem falou. Segredo. Tem só introduzir parte do Mas segredo. detalhe, se você quer fotografias fora do padrão e principalmente aproveitar os momentos, aí sim a Fala das Imagens faz sentido pra você. É isso? Muito É isso, bem. mas eu também quero aproveitar também, né, para você seguir a Simon Jovem. Exatamente. Seguir a Simon, Siga o seguir nosso nossas Instagram, redes, né? siga o nosso YouTube, canal do YouTube da Simon, que vai estar episódio em breve. Também seguir o canal do Spotify, que esse episódio também estará lá postado em breve. Vamos soltar um corte no Instagram, acredito eu, não passa dessa semana, Breno? Não passa. Não Ele passa faz dessa semana. esse ano. E assim, toda vez que a gente finaliza o podcast, a gente pede, né, os nossos convidados para deixar uma mensagem, né? Realmente uma mensagem que leve alguma inspiração para quem está nos ouvindo. E assim, eu costumo às vezes fazer uma mesma pergunta para todo mundo que está aqui. A Maiara e o João, se olhasse para trás, no início da carreira, que vocês falariam para o eu de vocês lá, quando vocês começaram assim? Eu falaria para acelerar mais rápido, ou acelerar mais, sacou? Tipo assim, vai para cima porque não tem outro caminho, não. Você pode ficar ali... Eu nunca vi gente crescer reclamando, então você tem que acelerar mesmo. Se é a sua estrela do norte, se é algo que vibra ali no seu coração, precisa ser feito, cara, faça acelerando. Quando eu digo acelerar, acredita naquilo e vai para cima. Maiara. Não tenha medo de ser feliz, só vai atrás. Que isso. Que foi o que Gente, aconteceu comigo. eu queria agradecer vocês, tá? Por esse excelente papo, divertido, muita informação, aula que nós tivemos aqui com vocês. Obrigado mesmo, tá? Muito obrigado. Só não saiu o casamento hoje, né? Ainda não, né? Quem sabe daqui a pouco a gente tem um Vai anúncio que aí no nas redes próximo sociais. episódio tem o pedido. Exatamente. Queria agradecer muito. Obrigado mesmo, tá? E você aí, siga a Simon nas redes sociais, siga a Simon Jovem, siga nosso canal no YouTube, no Spotify, acompanhe a gente aí, tá? Obrigado, João. Obrigado, Maiara. Agradecer nosso patrocinador Obrigado, Cicobi, Cicobi Credimec, que por todo o apoio, mais sabe? uma vez apoiando aqui o nosso episódio aqui do Evolua Cash. Então, mais um Evolua Cash entregue com sucesso, né? Fiquem de olho porque nesse mês agora, de fevereiro e março, tem episódios novinhos saindo aqui. Nós vamos gravar, ainda ter mais gravações. É aqui assim mesmo, gente. A coisa vai caindo. Ainda é assim mesmo. É copo que vai para lá, é copo
qualquer coisa vai caindo para cá, né? Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, tá? Por favor, sigam o nosso Spotify, tem episódios saindo. E esse mês, provavelmente, 2 episódios vão sair fresquinhos, com conteúdo muito legal para vocês aprenderem e facilitar a jornada. Então, e para ficar mais fácil, né, para saber sempre que vai sair programa, clica no sininho. Clica naquele diabo daquele sininho, gente, pelo amor de Deus. Por favor, ativa a notificação, é super importante para saber que vem novidade aí. Exatamente. João Maiara, novamente, muito obrigado pela presença com vocês, tá? A Simone está de casa, tá de portas abertas para vocês. Afinal, a Simone é a casa do empreendedor morevadense, né? E fechou. Fechou. Valeu. Tamo junto, obrigado. Obrigada mais uma vez.